Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 397, a Gênese, capítulo 11. Então, agora nós vamos tratar de um assunto aqui, eu não, para te dizer a verdade, eu não vejo nada de polêmico nessa matéria. Por exemplo, olha assim, ó, hipótese, Kardec colocou da seguinte forma: hipótese sobre a origem do corpo humano. A origem do corpo humano, a origem do nosso corpo humano. Eu não vejo assim, dificuldade nenhuma. Eu compreendo, eu entendo, até porque nós tratamos nos vídeos anteriores união do princípio espiritual à matéria. É lógico que cada um, devido ao nível evolutivo em que se encontra, cada um enxerga de uma forma diferente. A evolução, ela se dá da seguinte forma, só para você entender uma coisa, assim, com todo respeito. Por exemplo, você entende que, por exemplo, você e um amigo teu tem um edifício de 20 andares à frente de vocês dois. E você pega e fala para o teu amigo assim: eu vou descrever em um papel tudo que vejo aqui do andar número 1. Você vai lá no 20º e você vai descrever tudo que você consegue ver lá do 20º andar. Beleza? Então, o que acontece? Ele sobe o elevador, vai pelo elevador, chega lá. Olha como que eu consigo explicar algumas coisas assim que as pessoas acham muito difícil. Eu explico com uma certa facilidade, né? Então, você no primeiro andar, você tem uma visão assim muito restrita. Porque você olha para um lado, você vê uma casa, você olha do outro lado, outra casa, olha outra casa, outra. Então você não preenche praticamente nenhuma folha de uma caderneta de itens que você consegue ali enxergar. Tá bom. 10 minutos você descreve tudo em uma folha de caderneta. E você pega, liga para o teu amigo. E aí, já terminou? Aí ele fala para você assim: terminou o quê? Você já conseguiu colocar no papel tudo que você vê daí do 20º andar? Aí ele fala para você assim: olha, eu vejo tanta coisa, mas tanta coisa, que eu acho que nem que se eu ficasse um mês aqui no 20º andar, eu não conseguiria colocar tudo no papel. A evolução é assim. Então, união do princípio espiritual à matéria. Cada um tem uma visão, de acordo com a sua evolução. De acordo com a sua evolução. Nós temos que entender que ninguém é dono da verdade. Ninguém está com a verdade. O único dono da verdade, quem realmente está com a verdade, é Deus. É óbvio, é Jesus também. Também, tá? Eu estou
procurando separar o joio do trigo, porque muitos acham que Deus é Jesus e que Jesus é Deus. Não tem nada a ver. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Jesus é filho, assim como todos nós somos filhos do Pai. Da mesma forma, como, por exemplo, agora, hipóteses sobre a origem do corpo humano. É lógico que aqui, a conclusão que se chega aqui, Kardec, por isso que ele trata-se em hipótese. A hipótese mais provável é esta que Kardec descreve aqui. E nós temos que, de certa forma, no nível que nos encontramos, nós temos que aceitar. É inquestionável, é indiscutível a hipótese de Kardec, por milhões de fatores. Por milhões de fatores. Mas, na condição de estudiosos dessa ciência, nós temos que parar e pensar. Nós não podemos aceitar as coisas. Por exemplo, a pessoa chega e fala para você assim: come aí esse bolo de fubá. E você pega o bolo de fubá e come. A pessoa pega e te oferece um gole de café, você toma um gole de café junto com o bolo de fubá. Tá certo isso? Por um lado tá. Por um lado tá. Só que nós temos a oportunidade de questionar aquela pessoa ali naquele momento. Nossa, que bolo gostoso. Olha para você ver como que a gente tem que, né, florear a situação. Nossa, que bolo gostoso. Menina, me passe a receita desse bolo. Nós já estamos tratando aqui sobre a hipótese sobre a origem do corpo humano, tá? E já faz parte, essa historinha aqui. Porque tem muitas pessoas que falam assim: Luiz, você fala demais e você não explica nada depois. Mas eu já estou explicando aí. Então, menina, me passa a receita desse bolo. Então tá, pera lá. Pega um papel, pega uma caneta, 3 ovos, 1 quilo de farinha, tanto de óleo, tanto de açúcar, tanto de temperatura, tanto tempo no forno, tanto de fubá. E o café? Tanto de água, tanto de pó, tanto de açúcar, ou nada de açúcar, né? Eu prefiro sem açúcar, mas tem pessoas que preferem com açúcar, a gente, né, respeita. Mas você entende que tudo é questionamento. Tem pessoas que às vezes, para agradar a outra pessoa, come sem questionar. Como, por exemplo, muitas pessoas, eu conversando com muitos amigos durante toda a minha existência aqui no corpo físico, eu pergunto para alguns, já perguntei para alguns amigos, mas por que você, como que você começou a beber bebida de álcool? Ou como você começou a fumar? Por que você começou a fumar? Por que você começou a beber? E amigos meus me disseram assim, né, eles sempre me diziam assim: eu comecei a fumar porque eu via meu pai fumar, eu também comecei a fumar. Eu vi meu pai beber, eu também comecei a beber. Eu saía com os amigos, todos meus amigos bebiam, eu também bebia, tinha que beber. Eu via os meus amigos fumando, eu tinha que fumar. Você
Tinha. Você era obrigado a fumar? Você era obrigado a beber? Não, ninguém é obrigado a nada. Nós temos que nos conscientizar disso. Ninguém é obrigado a nada. Mesmo que o teu amigo chegue e fale assim, beba ou saia do grupo. Se você presta, saia do grupo. Agora, se você não presta, continue no grupo. Beba. Se você presta, fuma. Não fumo. Saia do grupo. Saio do grupo. Agora, se você não presta, continua no grupo. Fuma. Prostitui. Mata. Rouba. Faz o que tem que fazer. O que seria, faz o que não tem que fazer, mas acaba sendo o contrário. Então, nós nos encontramos numa fase de questionamentos. Até pelo fato do atributo que chama-se inteligência. Não devemos nos contentar com o que ouvimos, com o que nós lemos. Nós não devemos nos contentar. Seria isso um egoísmo? Não. Egoísmo é apego material. É apego. É aquele fanatismo. E nós não podemos ser fanáticos, porque o fanatismo caracteriza obsessão. Então nós nos encontramos numa fase na evolução que é a fase do questionamento. Então, por exemplo, hipóteses sobre a origem do corpo humano. Veja bem, a história é o esmiuçamento já. Veja bem, existe o orgânico e o inorgânico. Quando se fala em orgânico, você está falando-se de plantas, animais e corpo humano. A doutrina quem nos ensina isso. Orgânico, plantas, animais e corpo humano. Então, quando se fala em plantas, tudo quanto é espécie de planta que existe no mundo, matas, árvores, flores, gramas. Você entendeu, né? Planta é planta. Faz parte do reino, vegetal. Tudo que faz parte do reino vegetal é orgânico. Tudo que faz parte do reino animal faz parte, é orgânico. Tudo que é animal. Aí você tem que incluir os seres, inclusive até os seres microscópicos. Os micróbios, vírus, tudo isso. O corpo de uma célula, o núcleo de uma célula.
um pé de eucalipto. Nossa, que isso? Um elefante, uma girafa, um mamute, uma onça, um roedor, uma cobra, um pássaro, um peixe, né? Um inseto, formigas, tudo quanto é espécie de insetos, tudo quanto é espécie de mamíferos, inclusive crustáceos, tudo quanto é tipo de peixes que existe nos mares e não nos mares, né? Porque existe as espécies nos oceanos e existe também as espécies fora do oceano. Por exemplo, existem espécies de água salgada e de espécies de água doce. Então, tudo isso é orgânico. Então, quando se fala do orgânico, existe uma cadeia tão grande no orgânico, nos animais, que é impossível descrever todos. Mas desde o momento que você, em uma lâmina de um microscópio, ali detecta um ser com vida, aquilo ali é orgânico. Desde uma ameba que passa-se por todos os oceanos, as baleias, os tubarões, pela terra, os insetos, os micróbios, as feras, as panteras, elefante, tudo isso orgânico. Corpus físico. Nós estamos tratando de corpus físico aqui. Agora, nós fazemos aquela pergunta: como que nós já estudamos isso aqui já na Gênesis? Como que todos os corpos orgânicos apareceram no mundo? A Gênesis nos ensina isso. Que através das sedimentações, os elementos, praticamente os 103 elementos que constituem a Terra, o tempo que esses elementos permaneceram juntos, isso é química. A quantidade exata de uma química de um elemento com outro elemento, a temperatura, o tempo, o momento e a eclosão nas diversas fases geológicas da Terra, onde nós sabemos que quase em todas as fases geológicas, quase em todas, eclodiu-se aqui na Terra essa parte orgânica voltada para o lado
das plantas e também, de um certo período em diante, os animais. Mas tudo devido a uma combinação de elementos químicos, elementos que são constituintes aqui da Terra, que compõem a Terra. Então nós sabemos, a Gênesis aqui diz isso, ambiente, elementos, proporções químicas. Então existe 1 milhão de fatores que combinados eclode-se, né, no momento certo, as florestas, as pastagens. No momento certo, todos esses elementos combinados, no momento certo, pela natureza e o tempo, isso milhões e milhões de anos, gente, isso não é 365 dias, não. Eclode-se as bactérias, eclode-se os micróbios, eclode-se os vírus, eclode-se os insetos, né, os mamíferos, os não mamíferos, os quadrúpedes e por aí em diante, não é? Mas é interessante que até então eclodiu-se tudo. Inclusive, eclodiu-se até o macaco. A combinação química de todos os elementos deu origem a tudo que nós conhecemos aqui na Terra. Até porque nós temos que dizer que tudo que existe na Terra é o resultado da combinação de todos os elementos constituintes aqui da Terra, que corresponde a esses 103 elementos químicos. Esses 103 elementos, eles deram vida ao planeta. Tudo no momento certo, na hora certa, tudo de acordo com os desígnios das leis de Deus. Inclusive, esses elementos, eles deram vida aos macacos, aos mamutes, aos dinossauros, aos rinocerontes, às onças, às baleias, deu vida a tudo quanto é tipo de animal que você imagina no mundo. Deu vida. Esses elementos, eles constituíram os corpos físicos de todos os seres viventes e existentes na face da Terra. Desculpe. Então eu te faço aquela pergunta assim. A vaca, quem é a mãe da vaca? Quem é a mãe do boi? Qual o primeiro casal que gerou-se o elefante, gerou a girafa, gerou a baleia? Aí você vai me dizer assim, é um processo evolutivo químico.
o tempo. Sim, é o que nós estamos tratando aqui. Tudo que existe aqui na Terra foram gerados e são gerados por esses 103 elementos que existem aqui na Terra. Inclusive a macacada toda. Inclusive a macacada toda. Os elefantes, as onças, né, as cobras bípede, as cobras que arrastam pelo chão, tudo. Aí eu fico meio encafifado com uma coisa. Quando eu digo fico meio encafifado, eu vou para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou dar sequência nesse encafifado, que faz parte do assunto aqui. Eu não estou tratando de coisa própria, não. Eu já estou aqui, hipótese sobre a origem do corpo humano. Eu já estou tratando isso aqui já. Ou melhor, nós, né?